ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados, queremos descansar em ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados. Boa noite, irmãos. Eu saúdo a igreja com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Sejam bem-vindos à casa do Senhor, a casa de adoração ao nosso Deus. Eu peço aos irmãos que abram suas Bíblias, a palavra do Senhor, no livro de 2 Timóteo, capítulo 3, do versículo 1 a 9. Peço àqueles que puderem se colocar de pé. 2 Timóteo, capítulo 3, leremos do versículo 1 a 9, de forma leitura responsiva. 2 Timóteo 3, de 1 ao 9. A palavra de Deus diz assim: Sabe, porém, isto nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis. Pois os homens serão egoístas, avarentos, jactanciosos, arrogantes, blasfemadores, desobedientes aos pais, ingratos e irreverentes, Desafeiçoados, implacáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, inimigos do bem, traidores, atrevidos, enfatuados, mais amigos dos prazeres que amigos de Deus. Tendo forma de piedade, negando-lhe, entretanto, o poder, foge também destes. Pois entre estes se encontram os que penetram sorrateiramente nas casas e conseguem cativar mulherinhas sobrecarregadas de pecados, conduzidas de várias paixões, Que aprende sempre e jamais podem chegar ao conhecimento da verdade. E do modo por que Janes e Jambres resistiram a Moisés, também estes resistem à verdade. São homens de todo corrompidos na mente, réprobos quanto à fé. Eles, todavia, não irão avante, porque a sua insensatez será a todos evidente, como também aconteceu com aqueles. Amém. Nesse momento, cantaremos o hino número 3, a Igreja em Adoração. Eterno Pai, teu povo congregado, humilde entoa o teu louvor aqui, no dia para o culto reservado, com esperança olhamos para ti, Deus Santo, livre, ó grande Deus, clamamos, com fé singela e reverente amor, e como atentos filhos procuramos ciência na palavra do Senhor. Jesus, aos teus benditos pés sentados, queremos teu conselho receber, e sendo por ti mesmo doutrinados, de mais em mais na santa fé crescer, do mundo e seus encargos retirados,
queremos descansar em Ti, Senhor, mirando os ricos bens entesourados na plenitude do Teu vasto amor. Ensina aos Teus Espírito Divino, dissipa as trevas destes corações e com a luz do Teu celeste ensino, venha aclarar as Tuas instruções. Aviva em nós as forças da memória, pois sempre mais queremos conhecer o Rei dos céus, o Cristo cuja glória eleva os santos anjos de prazer. Amém. Permanecendo em adoração ao Senhor, eu peço ao presbítero Jonatas que faça uma oração de adoração ao Senhor. Nosso Deus e nosso Pai, louvado e engrandecido seja o Teu santo e excelso nome. Amém. Te louvamos e te agradecemos, ó Pai, por esta oportunidade que Tu nos dás de estar aqui nesta comunhão, ó Pai, fraterna em Cristo Jesus, iniciando, ó Pai, este culto em louvor e adoração a Ti. Amém. Ó Pai, aceita o nosso louvor, aceita, ó Pai, toda a nossa adoração. Não olhe, ó Pai, para as nossas falhas. Ó Pai, que tudo seja feito somente para a honra e glória do Teu santo e excelso nome. Amém. Obrigado, ó Pai, oramos no nome santo do Senhor Jesus. Amém. Amém. Agora, irmãos, em momento de contrição, iremos ler a palavra de Deus de 1 João, capítulo 2, dos versículos 12 a 17. Leitura responsiva. 1 João, capítulo 2, dos versículos 12 a 17. E a palavra de Deus diz assim: Filhinhos, eu vos escrevo porque os vossos pecados são perdoados, por causa do seu nome. Pais, eu vos escrevo porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevo porque tendes vencido o maligno. Filhinhos, eu vos escrevi porque conheceis o Pai. Pais, eu vos escrevi porque conheceis aquele que existe desde o princípio. Jovens, eu vos escrevi porque sois fortes, e a palavra de Deus permanece em vós, e tendes vencido o maligno. Não ameis o mundo, nem as coisas que há no mundo. Se alguém amar o mundo, o amor do Pai não está nele. Porque tudo o que há no mundo é concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não procede do Pai, mas procede do mundo. Ora, o mundo passa, bem como a sua concupiscência. Aquele, porém, que faz a vontade de Deus, permanece eternamente. Amados irmãos, neste momento, eu convido a todos a confessar seus pecados e pedir a Deus perdão e purificação de todo o mal. Que os irmãos agora, de forma silenciosa, contritos, peçam perdão a Deus pelos seus pecados. E após a oração silenciosa, eu peço ao presbítero Marcelo que faça uma oração de gratidão pelo perdão dos nossos pecados.
Pai Santo, em Tua presença, Senhor amado, nos encontramos agora. Sabedores, ó Deus, que temos transgredido a Tua lei, Senhor. Como nos fala a Tua palavra, a nós cabe o corar de vergonha, Senhor. Mas a Ti, ó Deus, a misericórdia. Por isso, ó Deus, nós clamamos a Ti. Reconhecemos que somos miseráveis pecadores, que temos, ó Deus, feito o que não deveríamos fazer, que temos, ó Deus, pensado o que não deveríamos pensar, e temos, ó Deus, deixado de fazer aquilo que nos compete fazer. Por isso, Senhor amado, nós nos colocamos diante de Ti, não confiados, ó Deus, em nossa justiça, porque não a temos, mas confiamos, ó Deus, exclusivamente na justiça de Cristo Jesus, que pagou ali, Senhor amado, na cruz do Calvário, pelos nossos pecados, que sofreu o castigo, Senhor amado, que nós merecíamos. E em nome de Jesus, Senhor amado, agora nós chegamos diante de Ti, Pai, para pedir perdão, ó Deus, pelos nossos pecados, ó Pai. Sabemos, ó Deus, que é só através de Cristo Jesus que nós podemos chegar a Ti. E nós, ó Deus, Te agradecemos, Senhor, porque na Tua misericórdia Tu nos perdoa. E como a Tua palavra, Senhor, nos ensina, se nós confessarmos os nossos pecados, Senhor amado, Tu é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, Pai. Por isso nós Te glorificamos, nós Te agradecemos, ó Pai, por tão grande salvação. Te agradecemos, ó Deus, pelo perdão que Tu nos ofereceste em Cristo Jesus. Nós Te agradecemos porque hoje nós temos livre acesso ao Senhor. Te agradecemos, ó Deus, porque hoje somos chamados Teus filhos. Outrora éramos filhos da ira, mas agora somos filhos Teus. E por isso nós Te louvamos e Te agradecemos por tudo, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, cantemos mais um hino de arrependimento, de contrição, hino 68, dependência de Deus, pelo menos é o que está escrito aqui, mas o que está em nosso hinário é necessidade, hino 68. A irmã Gesseli vai nos ajudar na condução deste hino.
Entramos em momento de louvor a Deus. E eu peço à equipe de cânticos que estão preparados para louvar a Deus, que a igreja também esteja junto e preparado, louvando com fervor, com amor ao nosso Deus. Enquanto a equipe de cânticos se prepara, eu peço à igreja que abram suas Bíblias no livro de Salmo, capítulo 2. Leremos do número 8 a 12. Lerei. Livro de Salmos, capítulo 2. Lerei do versículo do número 8 a 12. E a palavra de Deus diz assim: Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de olheiro. Agora, pois, ó reis, sede prudente, deixai-vos advertir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos nele com tremor. Beijai o filho para que se não irrite, e não pereçais no caminho, porque dentro em pouco se lhe inflamará a ira. Bem-aventurados todos os que nele se refugiam. Amém. Boa noite, meus irmãos. Graça e paz a todos. Amada, só um minutinho. Pois não? O momento também, irmãos, aqueles que vieram preparados, trazer os seus dízimos, as suas ofertas para depositar no gasofilácio, ok? Fiquem à vontade. Este é um momento de adoração ao Senhor. É um momento em que nós vamos louvar e agradecer por Deus nos ter escolhido para estar aqui, para ser seu povo. Então, eu peço aos irmãos, aqueles que puderem, que se coloquem de pé, porque se não for para adorar a Deus, não há motivo para estarmos aqui. O cântico que nós vamos cantar tem como título Se Não For Para Te Adorar. Se não for para te adorar, para que nasci? Se não for para te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração. Se não for pra te adorar, para que nasci? Se não for pra te servir, por que estou aqui? Se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Diante do trono, Senhor, quero levar minha oferta de amor. Diante do trono, Senhor, quero levar meu sacrifício de louvor. As minhas mãos levantar, tua beleza então contemplar. Com meus lábios declarar toda a minha adoração.
se não for pra te adorar? Para que nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar, se não for pra te adorar. Para que nasci, se não for pra te servir? Porque estou aqui, se eu quero te adorar, Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Senhor, estou aqui. Agora nós vamos cantar sobre a nossa esperança, sobre aquilo que nos foi prometido além da nossa salvação. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Santo, ó Senhor, Tu és digno de louvor. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, e um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. A minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás, que um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Vem Jesus, Maranata, ora vem Senhor Jesus. Só em Ti confiarei, eu nada temerei. Em frente
vamos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. E tudo isso que nós cantamos até agora é uma prova de que Deus tem por nós um ousado amor. E é isso que nós vamos cantar agora. Antes de eu falar, tu cantava sobre mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Antes de eu respirar, sopraste tua vida em mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito e ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Inimigo eu fui, mas teu amor lutou por mim. Tu tens sido tão, tão bom. Não tinha valor, mas tudo pagou por mim. Tu tens sido tão, tão bom pra mim. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh, que deixa as 99 só pra me encontrar. Não posso comprá-lo, nem merecê-lo, mesmo assim se entregou. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Traz-nos para as sombras, escala as montanhas pra me encontrar. Derruba as muralhas, destrói as mentiras pra me encontrar. Oh, impressionante, infinito, ousado amor de Deus. Oh,
Santo Deus, maravilhoso Pai, mais uma vez na Tua presença, ó Deus, nós te agradecemos por estarmos aqui. Nós te agradecemos, ó Deus, pelos dízimos e ofertas aqui depositados, consagrando-te esses dízimos e ofertas, Senhor, que seja para a Tua obra, que seja usado, Senhor, com responsabilidade, com zelo, Senhor, e tudo seja para a honra e glória do Teu santo nome. Abençoe, ó Deus, os irmãos aqui presentes, aqueles irmãos que não puderam vir, e te pedimos também agora, Senhor, que Tu esteja iluminando, abençoando o pregador dessa noite, que ele possa nos trazer, Senhor, conhecimentos, ó Pai, para a nossa vida espiritual. Nós possamos sair daqui melhor do que entramos, ó Deus. Proteja-nos e nos guarde, tudo nós te pedimos e te agradecemos, em nome de Jesus. Amém. Amém. Amados irmãos, lembrando a igreja, né, que essa semana vamos estar com a família no altar, o Antônio e a Raquel Irins, e peço aos irmãos que não deixem, né, de ligar para eles, de orar por eles, até porque eles estão carecendo realmente da nossa oração, que eles se encontram adoecidos, né, e que nós possamos estar fazendo esse momento, né, de intercessão pelos nossos irmãos, nossos queridos irmãos, e que eles possam estar em breve junto a nós, né, em comunhão aqui na igreja. Né. Eu vou também agradecer, fazer uma oração de agradecimento pela família da irmã Olília, que também passamos essa semana orando por ela, né, e que permanecemos em oração por todos os membros da igreja, por todas as famílias, para que Deus nos possa estar fortalecendo a todo instante. Senhor, nosso Deus, eterno Pai, a Ti rendemos graças, Senhor, por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado graciosamente sobre nós. Eterno Pai, te pedimos, Senhor, que continue, Senhor, abençoando e ouvindo as orações para a família da dona Olília, nossa irmã Olília, nossa amada irmã e a sua família. Que o Senhor continue cuidando desta família amada, Senhor. E te pedimos, Senhor, que esta semana, Senhor, que se inicia, nós estaremos orando pelo presbítero Antônio e a irmã Raquel Irins, esses amados irmãos. Ó Santo Deus, que o Senhor esteja dando a eles a cura, Senhor, de suas enfermidades, e que, dentro em breve, Senhor, eles possam estar aqui de volta na Tua igreja, em comunhão conosco. Ó Santo Deus, protege e guarda, Senhor, todas as famílias da nossa igreja, todos os nossos entes queridos, todas as pessoas do nosso convívio, Senhor, que o Senhor possa proteger e guardar todas as famílias embaixo das Tuas asas protetoras. Santo Deus, eterno Pai, é o que pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Vai ter aula para as crianças? Ótimo. Eu peço ao presbítero Denilson que faça uma oração, né, para as crianças, que elas estarão indo para um momento, né, de estudo delas, um estudo falado mais a sua linguagem, né, para que elas sejam também edificadas. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém, Senhor. Amém. Irmãos, hoje temos a grata presença do bacharel Sidney Itaboraí. Seja bem-vindo. Né? E o púlpito é seu. Obrigado. Fique à vontade.
Amados do Senhor, eu peço que vocês abram suas Bíblias no Apocalipse segundo o apóstolo João, capítulo 2, onde eu lerei do versículo 18 ao 29. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18 ao 29. Quem encontrar, pode ficar de pé. Assim nos diz a inerrante e infalível palavra do Senhor. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve: Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhante ao bronze polido. Conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dei-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostro de cama, bem como em grande tribulação os que com ela a adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações, e com cetro de ferro as regerá, e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Podem se assentar, irmãos. Vou orar mais uma vez. Eterno Deus, a Tua palavra, infalível, inerrante, toda suficiente, necessária para que possamos ter a revelação da Tua vontade, foi lida. Senhor, capacita-nos, através do Teu Espírito, a termos a iluminação dEle, para que aquilo que é revelado na Escritura seja iluminado em nossos corações e mentes, transforme nossas vidas, transforme a vida desta igreja, transforme a vida da Igreja Presbiteriana em Volta Redonda e em todo o país, e aonde nós temos espalhado o Evangelho pelo mundo. Senhor, que o Teu alerta, que foi dado às 7 igrejas, seja alerta para nós hoje, pois hoje ainda acontecem os mesmos erros do passado, e hoje ainda há aqueles que perseveram. Abençoa-nos, Senhor, com a Tua palavra, que o Senhor mesmo edifique a Tua igreja. Em nome de Jesus. Amém. Amados irmãos, eu tenho como tema para esta mensagem de hoje a tolerância impura. Vemos neste sermão, no texto que eu acabei de ler, como uma tolerância que não segue a disciplina da palavra de Deus permite que o avanço de Satanás seja feito no interior da igreja. Aqui nós vemos o anjo da igreja em Tiatira, ou seja, o seu pastor, recebendo diretamente do Filho eterno de Deus, Jesus Cristo. Ele glorificado, não mais em estado de humilhação. Por isso nós vemos claramente aqui quando ele diz que é aquele que tem olhos como chama de fogo, ou seja, que pode perscrutar qualquer pensamento, qualquer mente, qualquer coração. Nada foge da onisciência absoluta de Jesus Cristo. Além disso, é dito que ele tem os pés semelhantes ao bronze polido, que é o bronze mais caro, do mais difícil processo de purificação de bronze. E ele fala de bronze para Tiatira, porque Tiatira é uma cidade que havia várias associações profissionais. Todas essas associações profissionais adoravam patronos, que eram falsos deuses. Uma delas era dos fabricantes em bronze.
Por isso ele diz claramente que ele é aquele que tem os pés como de bronze polido, que está acima de qualquer patrono, qualquer falso deus. Ele diz aos nossos irmãos de Tiatira, e isso é aplicado à igreja de Jesus Cristo em nosso tempo: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Esta é uma igreja que trabalha, esta é uma igreja que prega o Evangelho, esta é uma igreja que anuncia Jesus Cristo, que tira os pecadores dos pecados, que trazem para a casa de Deus, que os ensina a verdade. Essa é uma igreja que persevera, que trabalha, que tem obras mais numerosas do que quando ela começou. Ela recebe louvor e aprovação de Cristo por sua retidão, conforme nós vemos no versículo 19 mesmo, que eu acabei de ler. Portanto, o Filho de Deus que é puro, o Filho de Deus que é perfeito, o Filho de Deus que no capítulo 1 de Apocalipse já se apresentou glorificado ao apóstolo João, com a mesma glória que nós vemos no capítulo 12 de Daniel. Este Filho de Deus é o santo juiz de toda a terra. Ele julgará as obras e os pensamentos de todos os homens. Ele não tolera no seio da tua casa, da casa dele, do corpo dele, o pecado que muitos toleram. E é isso que nós vemos no versículo 20 ao 23. A tolerância impura tem consequências. O Senhor fala no versículo 20, tenho, porém, contra ti, contra aquela igreja que faz obras, contra aquela igreja que persevera, contra aquela igreja que tem fé, tenho contra ti que tolera Jezabel. Jezabel aqui significa claramente uma colocação em relação a Jezabel, esposa de Acabe, aquela mulher cruel que matou os profetas do Senhor no Reino do Norte, que perseguiu Elias, que mandou matar o dono do campo que Acabe queria para que ele pudesse tomar posse. É esta mulher cruel que essa mulher aqui é comparada. É também dito a nós que esta mulher, que segue os passos de Jezabel de 1 Reis 16, 31 e 1 Reis 21, 25, esta mulher se declara profetiza. Ela toma sobre si uma posição que ela não deveria ter. Ela se declara aquilo que ela não foi consagrada para ser. Por ordem natural do nosso próprio Deus na criação, não cabe a posição de liderança na igreja para as mulheres. E Jezabel se declara uma profetisa, alguém que recebe diretamente do Senhor revelação e deve ser seguida por causa disso. E ela não só ensina o que o apóstolo Paulo disse que ela não deveria, nenhuma mulher poderia fazer, que ele não autorizava que se fizesse. Ela só ensina, como ela seduz os verdadeiros servos do Senhor. E para que ela seduzia os servos do Senhor? Acabei de dizer que haviam associações naquele lugar. Todos os moradores de Tiatira tinham alguma atividade comercial. Declarar Jesus como seu único e soberano Senhor significava perda financeira. Essa mulher ensina, então, aos cristãos da igreja de Tiatira que eles poderiam simplesmente continuar participando das festas dedicadas aos patronos. Eles poderiam continuar comendo coisas sacrificadas aos ídolos, como é dito no final do versículo 20. Eles poderiam continuar servindo a Cristo, afinal de contas, eles eram eleitos, predestinados, salvos. Eles poderiam ter relações sexuais ilícitas e não seriam condenados. Era isso que Jezabel ensinava. E aplicando para o nosso tempo, irmãos, existem pessoas se dizendo cristãos por aí, ensinando que nós não temos mais pecados, que nós podemos fazer o que quiser na carne, seguindo filosofias gregas, como Jezabel ensinava.
no nosso meio. E nós não podemos, em nossas igrejas, tolerar pessoas que ajam ou ensinem deste jeito. Nós temos que aplicar a disciplina eclesiástica, que é a terceira marca da verdadeira igreja. A primeira verdadeira marca da igreja é a pregação fiel da palavra de Deus. A segunda é a correta administração dos sacramentos. E a terceira é a disciplina eclesiástica. A igreja não pode tolerar o pecado aberto no meio dela. Foi por isso que Paulo escreveu aos Coríntios, tomando uma decisão que a igreja, seus presbíteros, seus pastores não tomavam. Colocando aquele homem que tinha relações sexuais com a esposa de seu pai para fora da igreja. E em 2 Coríntios, ele escreve novamente porque aquele homem se arrependeu. Porque a disciplina funciona para isso. É para aproveitamento daqueles que são de Deus. E para julgamento daqueles que não são. Aqui, o Senhor, falando diretamente a João, mostra que Jezabel é daqueles que não são. Ela é uma não eleita. Ela não é uma cristã. E está levando os cristãos a prostituírem, a comerem coisas sacrificadas a ídolos. Alguém tem oferecido para vocês facilidades nesse mundo que vão contra a palavra de Deus? Eles têm agido como Jezabel. Vocês têm aceitado? Vocês têm agido como nós veremos após aqui no texto. Versículo 21 diz que o Senhor disse a João que ele deu tempo para que ela se arrependesse. O nosso Deus é longânimo. Ele não está agora destruindo os ímpios de uma maneira direta, de uma vez só. Ele está dando tempo para que eles se arrependam. Mas os não eleitos não se arrependerão. Por isso agora ele diz claramente que Jezabel será julgada. Ela não quis se arrepender. E o Senhor diz no versículo 22, eis que prosto de cama. Esta mulher foi enfermada imediatamente pela mão do Senhor, para que ela pudesse parar de infectar a igreja com os seus pecados. Irmãos, o Senhor julgará os pecados de todos os homens. Ele será tolerante, longânimo, e alguns só verão o verdadeiro julgamento de Deus no dia do juízo final. O que será uma coisa terrível. Mas para nós que somos seus filhos, ele aplica a disciplina para aproveitamento. Nós oramos aqui no momento de confissão de pecados, confessando nossos pecados diante de Deus, exatamente porque nós, infelizmente, pecadores redimidos, eleitos pelo Senhor, ainda enquanto caminhamos na estrada da vida, ainda cometemos alguns pecados. Não podemos viver neles, que era o que Jezabel fazia, e induzia a outros que se diziam cristãos a fazer. É dito no versículo 22, que além dele prostrá-la de cama, ele também traria grande tribulação àqueles que com ela adulteram. E adulterar aqui neste texto são os dois pontos: as relações sexuais ilícitas e comer comidas sacrificadas a ídolos. Esses eram que adulteravam e sofreriam grande tribulação, juízo. Mas para quê? Para que se arrependessem. O Senhor julgará os pecados dos homens, dos eleitos, agora, para que nós possamos corrigir enquanto estamos aqui. Para esses é dito pelo Senhor, caso não se arrependam das obras que ela incita. Se eles não se arrependerem, eles terão grande tribulação. Se eles se arrependerem, eles estarão livres da punição. Porque o propósito de Deus é que nós nos arrependamos e voltemos para o caminho estreito. Portanto, a tolerância impura, a tolerância a ensinos que não são bíblicos, a tolerância a ensinos que não estão em nossas confissões de fé. Nós somos uma igreja confessional, que tem uma confissão de fé e 2 catecismos. Este é o nosso sistema de doutrina. Se nós estamos aceitando doutrinas que estão fora disso, nós estamos prevaricando com a verdade, a não ser que você consiga provar que está errado o texto das nossas doutrinas. Ninguém até agora conseguiu.
Portanto, é dito no versículo 23 que aqueles que permanecem impenitentes serão mortos. Não só a primeira morte física, mas a morte espiritual, que é ser lançado no lago de fogo e enxofre. O versículo 23 nos diz: matarei os seus filhos, os filhos de Jezabel, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Você tem confiado na paternidade de Deus e na sua eleição para dar vazão à sua concupiscência da carne, à concupiscência dos olhos e à soberba da vida, achando que sairá impune? Não sairá. O Senhor sonda mentes e corações. A igreja inteira pode não conhecer teus pecados. O Senhor conhece e julgará. Portanto, irmãos, não temamos os homens. Muita gente esconde os seus pecados porque teme o julgamento dos homens. Tema a Deus, que pode lançar você no inferno e no lago de fogo e enxofre. Mas todo o peso desse texto, que até agora eu apresentei como ele está escrito e estou explicando, muda a partir do versículo 24. O Senhor diz: digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, da igreja de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Aqui o Senhor se direciona à parte fiel da igreja, aquela parte que não se corrompeu com os pecados e propostas de Jezabel para fugirem da perseguição, para continuarem tendo os direitos do mundo, os prazeres seculares. Aqueles que pagaram o preço de fato viverem uma vida cristã íntegra, que tem Jesus como supremo soberano e Senhor, que tem a palavra de Deus como única regra de fé e de prática. É dito que esses não têm as doutrinas pervertidas, eles andam nas doutrinas da verdade da Escritura, e que não conheceram, e aqui no grego, no original, é conhecer profundamente, conhecer perfeitamente, ou seja, ter praticado aquilo que era incitado a se fazer, que nunca se contaminaram as suas vestes com essas práticas de impureza sexual, nem de comidas sacrificadas a ídolos. Eles não conheceram as coisas profundas de Satanás. E aqui nós já temos o início do gnosticismo. A leitura da palavra e o estudo dela, que o que fazemos está errado, confessamos e deixamos. Ensinava a Jezabel que não, pode continuar no pecado. Você ainda não chegou a conhecer as coisas profundas de Satanás. Nós não vivemos assim, e nem os puros de Tiatira viviam. A pureza tem recompensa. O caminho da retidão tem recompensa. É quando você anda em retidão através da palavra e dos mandamentos do Senhor, que você tem a viva esperança, a esperança da nossa ressurreição com Cristo. É indigno todo aquele que acha que pode viver em pecado e ainda assim acreditar que viverá no novo céu e na nova terra. A retidão, como diz a palavra, nos leva a não ter nenhuma outra carga sobre nós, no final do versículo 24. Se você vive o jugo de Cristo é um jugo leve e suave. Se você vive conforme os ditames de qualquer filosofia mundana e secular e diabólica, como a de Jezabel, é um fardo pesado e difícil. Continua no versículo 25, a palavra de Deus mostrando o porquê o caminho da retidão é o melhor. Porque no caminho da retidão, nós temos que guardar, somente conservar aquilo que nós já temos, até que Cristo venha. Nós acabamos de cantar, Maranata, ora vem, Senhor Jesus. E o que Ele espera de nós, que devemos guardar até que Ele venha,
é que nós conservemos aquilo que temos, a pureza da palavra de Deus, o conhecimento das doutrinas que foram desenvolvidas durante 2000 anos da igreja, simplesmente para sistematizar a palavra de Deus. Deus não espera de nós que fiquemos criando coisas novas. Deus não espera de nós que os nossos cultos pareçam bailes para que as pessoas venham para cá. Deus espera de nós retidão na exposição da Escritura, leitura da palavra de Deus, exposição da palavra de Deus e aplicação da palavra de Deus. É o que Ele espera de nós. Ele espera de nós que o nosso culto seja centrado nele e nunca em nós mesmos. Ele espera que nós andemos uns com os outros em discipulado, em choro, em lágrimas, em sorrisos, caminhando homem com homem, mulher com mulher, um mais jovem com um mais velho, mais experiente, para que aprenda de Cristo e viva o que está inteiramente escrito nesses 66 livros. É este o caminho da retidão que Ele espera que nós vivamos, que nós conservemos até que Ele volte. E Ele promete àquele que vencer, que não vencerá pelos seus próprios méritos. Ele promete ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Nós já somos vencedores em Cristo. E quando nós conseguimos andar no caminho da retidão e conservar aquilo que temos, eu e você temos autoridade sobre as nações, pois somos embaixadores de Cristo, o Rei do universo, que está sentado no trono do universo. E quando pregamos o Evangelho, mesmo que o rejeitem, nós temos autoridade sobre aqueles que estão no mundo. Mesmo que nós morramos pela fé em Cristo, a morte só nos pode apresentar diretamente ao nosso Senhor e Salvador e nos colocar na presença dEle. E por isso, meus irmãos, eu coloco para vocês mais uma posição. Não temam homens, não temam situações, só temam a Deus. Essa é a autoridade dos vencedores. Essa é a autoridade do Israel de Deus. O nome Israel significa vencedor com Deus. Nós somos o Israel de Deus, a igreja de Jesus Cristo. E nós temos essa autoridade sobre as nações, a autoridade de pregar o Evangelho até os confins da terra, para que os eleitos sejam reunidos. Isso acontecerá pela autoridade de Jesus Cristo. E nós temos o privilégio de participar dessa obra. Além disso, é dito que nós regeremos com cetro de ferro as nações e reduziremos a pedaços como se fossem objetos de barro. Isso não acontecerá num milênio futuro, como dizem por aí. Não haverá um milênio futuro. O Senhor já inaugurou o seu reino quando veio na primeira vinda. E Ele está se expandindo sobre toda a terra agora. Quando Ele voltará na sua segunda vinda, é para julgar os vivos e os mortos e instaurar o novo céu e a nova terra. Não haverá um reino milenial na terra depois de sua segunda vinda. Não haverá um tempo em que Israel reinará com Jesus na terra enquanto a igreja estará no céu. Isso é história da carochinha. A verdade é que nós reinamos agora. O que quer dizer o cetro de ferro que vai ser regido às nações é o cetro de poder que o nosso Senhor já tem sobre todo o mundo. E Ele usa aqui cetro de ferro, porque ferro é muito mais poderoso que o bronze que era produzido em Tiatira. O significado é, eu reino sobre todos, inclusive os rebeldes. E esse reinado de Cristo sobre os rebeldes é o mesmo reinado que um oleiro tinha quando fazia um objeto de barro defeituoso, e ele não tinha como vender aquele objeto e ia lá e o quebrava com seu cetro de ferro. O poder que Cristo tem sobre os homens é este. Os ímpios se vangloriam de suas obras, mas eles só são objetos de barro que não têm valor e serão destruídos, condenados a uma existência sem Deus. Na verdade, uma existência sob a ira de Deus na sua segunda morte.
Nós, quando anunciamos o Evangelho, nós não anunciamos uma história pela metade. Nós não anunciamos um falso evangelho que diz que Jesus ama todas as pessoas. Não. Jesus está irado contra todo pecado e pecador. Ele ama seus eleitos. Ele ama seu povo. E quando você anunciar o evangelho que destrói com certo de ferro os objetos de barro que são inúteis, anuncie a lei primeiro. Anuncie a verdade do julgamento. A verdade que os homens estão afastados de Deus, mortos espiritualmente e precisam nascer de novo. É este o poder que o nosso Senhor dá ao vencedor. O poder de ter autoridade para pregar a sua verdade. Nós podemos ver isso no Salmo 2, nos versículos 8 e 9. Abram comigo, por favor. Salmo 2, versículos 8 e 9. Pede-me, e eu te darei as nações por herança, e as extremidades da terra por tua possessão. Com vara de ferro as regerás, e as despedaçarás como um vaso de oleiro. O ungido de Deus, Jesus Cristo, ouviu isso do Pai antes da fundação do mundo, e Ele tem todo o poder sobre eles. Também podemos ler 2 Pedro, capítulo 1, versículo 19. Temos assim, tanto mais confirmada a palavra profética, e fazeis bem em atendê-la, como uma candeia que brilha em lugar tenebroso, até que o dia clareie, e a estrela da alva nasça em vosso coração. Isso está ligado diretamente ao versículo 28, onde o Senhor Jesus diz: assim como eu também recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã, a estrela da alva. Meus irmãos, muitos intérpretes têm várias posições sobre o que significa a estrela da manhã aqui. Parece um grande mistério, mas, na verdade, Cristo é a estrela da manhã. Cristo é aquele que é a primícia da ressurreição. Cristo é tudo para nós, seu povo. Então, como ele recebeu do Pai a posição de estrela da manhã, aquele que foi ressurreto, o primogênito dos mortos, que foi glorificado novamente a sua glória, ele está prometendo que nós receberemos dele e daquilo que ele recebeu. Isso é uma referência clara à nossa esperança eterna, que é a ressurreição. Sermos como Jesus e vivermos para sempre como o Senhor. Essa é a promessa para a igreja de Tiatira. E essa é a promessa para mim e para você, se nós não andamos nos caminhos de Jezabel. Por fim, o nosso texto termina: quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Se o texto está aqui na Bíblia Sagrada, meus irmãos, é porque ele foi inspirado, conduzido a ser escrito para a edificação do povo de Deus, até a volta do Senhor. Portanto, concluindo esse sermão, eu lembro aos irmãos, é impossível servir a dois senhores. Vocês e eu não podemos cochear entre dois pensamentos. Ou nós servimos a Deus com total integridade, ou nós ficamos em cima do muro e estamos servindo a Satanás. Não existe outros caminhos. Ou você anda em retidão absoluta na palavra de Deus, e quando você falha, você se arrepende e abandona o pecado e o deixa e pede perdão a Deus, ou você anda na prática do pecado e serve a um Deus que pode ser você mesmo. O Senhor Jesus Cristo demanda soberania absoluta sobre a vida do seu povo. Ele tem soberania absoluta sobre toda a terra, mas ele ainda permite que os ímpios façam muito das coisas que querem. Mas sobre o seu povo,
Ele não tolera que você ofenda a sua majestade andando em pecado. Se você está fazendo isso, arrependa-se. Porque você foi chamado para ser santo, como Ele é santo. É impossível estar no reino de Deus com práticas e pensamentos oferecidas por Satanás, pela carne e pelo mundo. Hoje nós temos muitos cristãos que conseguem coadunar em suas mentes o que está na Escritura e as ofertas das filosofias mundanas e vãs. Não pode ser assim. Sua mente deve estar totalmente cativa à palavra de Deus, aonde a mente de Cristo está sendo revelada. Você não pode negociar com este mundo. Você foi comprado pelo mais alto preço do universo. O Filho eterno de Deus se desfez da sua glória, se humilhou para se tornar um de nós, seres humanos, para morrer por mim e você, para pagar o preço pela nossa remissão, para ser o nosso Redentor. Não foi para que você pecasse. Portanto, irmãos, a tolerância no meio da igreja, aos que desviam a igreja do caminho da retidão, o caminho das obras fundamentadas no amor, fé, serviço e perseverança, não agrada a Deus. Vocês, presbíteros desta igreja, junto com meu amado irmão e pastor Carlos Henrique, devem exercer a disciplina eclesiástica sobre os membros desta igreja, para a glória de Cristo, para a pureza do Evangelho e para que o nome de Jesus esteja honrado. Mas isso é em amor, porque você quer que aquelas pessoas se arrependam e sejam mais maduras na fé do que se continuassem em seus pecados. O falso cristão segue indo para o inferno. Nós precisamos adverti-los através da disciplina. Jezabel e seus filhos, como diz aqui esse texto que eu acabei de ler, eram ímpios e infiltrados, que desviavam verdadeiros cristãos da vida com Cristo. Muitos dos nossos membros nas igrejas estão ainda no leite, no conhecimento raso da Escritura, porque são desviados da verdade, do estudo da palavra, da total dedicação a aprender de Deus todos os dias, dos pais cuidarem dos seus filhos e fazerem os cultos familiares, porque profetas dizem para eles que não precisa. O mais importante é correr atrás de prosperidade financeira. O mais importante é correr atrás de cura física. Meus irmãos, o melhor de Deus nós já temos, é Jesus Cristo. E Ele cuida de nossas necessidades. Você pode sim pedir cura, mas se Ele disser que esse é um espinho na tua carne, para que você seja aperfeiçoado na graça, como Ele fez com Paulo, louve-o, porque Ele sabe o que é melhor para você. Portanto, nós não podemos deixar que falsos profetas desviem nossos irmãos mais novos ou mais fracos na fé. Por isso nós precisamos voltar ao discipulado 1 a 1 nas igrejas. Por isso nós precisamos que alguém que é mais novo seja cuidado por alguém que é mais velho. Homens cuidando de homens, homens cuidando de meninos, mulheres cuidando de mulheres, mulheres cuidando de meninas. É por isso que é dito na palavra que as mulheres mais velhas devem se tornar mestras do bem para ensinar as mais novas. Para que não haja espaço em nosso meio para falsos profetas. Nós não podemos nos adaptar aos ditames da sociedade reinante. Nós não somos deste mundo. Nós somos nascidos 2 vezes. Nós nascemos em pecado e nós nascemos em Cristo. Nós não podemos nos adaptar a um mundo que só tem pessoas nascidas uma vez. Por isso nós temos o corpo de Cristo para viver nele. Por isso que o Senhor disse que se nós perdêssemos pais e mães por causa do Evangelho, nós teremos pais, mães, irmãos, filhos, casas com perseguições aqui. Porque este mundo nos rejeitará. E se o mundo não está nos rejeitando, é porque nós estamos vivendo conforme seus ditames. Nós não devemos buscar
posições mundanas, nem riquezas da impureza. Como eu já disse, a liderança da igreja deve exercer a disciplina e vindicar a santidade de Cristo no meio do povo dele. As pessoas precisam entender que o nosso Deus é fogo consumidor, que Ele tem olhos como chama de fogo e perscruta todos os corações e mentes. E nós, como igreja, só mostramos isso quando nós exercemos disciplina naquilo que nós conseguimos ver. A nossa própria confissão de fé e a nossa Constituição e Código de Disciplina diz que nós não temos nada com o foro íntimo das pessoas. Nós não conseguimos ver o que cada um pensa para discipliná-las. O Senhor, sim, e Ele o fará. Mas aquilo que nós, que fomos colocados no oficialato da igreja, vemos, isso nós devemos tomar conta. Devemos chamar a correção. Talvez simplesmente falando, a pessoa se corrija. Outros serão mais impenitentes. A mensagem a ser evangelizada por nós, Igreja de Cristo, Igreja Presbiteriana Central de Volta Redonda, a qual eu sonho chegar aqui um dia e ver todos esses bancos cheios novamente. A mensagem a ser evangelizada é a totalidade da revelação de Deus na Escritura, totalidade, sobre o reino de Deus e o seu Rei, o Senhor e Salvador Jesus Cristo. Todo o conselho de Deus, inclusive os difíceis, devem ser anunciados a todos os homens, em todos os lugares. Como cristãos, eu e você fomos chamados para sermos embaixadores de Cristo, independente das oposições que nós teremos. E teremos várias. E temos várias oposições a pregar o Evangelho por essa cidade, por este país, pelo mundo. Mesmo assim, nós devemos ser embaixadores de Cristo. Nós não podemos temer, nós não podemos ceder. Nós devemos perseverar nisso, irmãos, até que Ele venha. Que Deus seja conosco, gracioso. Amém. Bom, irmãos, vamos cantar o hino nesses momentos finais que nós já estamos do culto ao Senhor. O hino 93, momentos finais. A irmã Gesseli irá nos conduzir.
Amados do Senhor, vamos ficar de pé para fazer uma oração final. Eterno Deus e Pai, nós te agradecemos, Senhor, porque se nós prestamos a Ti o culto solene neste domingo, dia do Senhor, dia da ressurreição de nosso Salvador, Jesus Cristo, é porque o Senhor mesmo nos convocou. É porque o Senhor mesmo nos deu a oportunidade de nos reunirmos como corpo de Cristo, para ouvir a Tua palavra e te responder em orações e em louvores. Senhor, continua falando com cada um de nós durante esta semana que virá, através da tua palavra, ouvindo as nossas orações e, Senhor, ouvindo também os nossos cânticos e ações de graças e louvor. Senhor, seja com cada um de nós. Que essa semana seja uma semana em que nós cresçamos e amadureçamos no conhecimento de Ti e da Tua palavra. Abençoa nossas famílias, Senhor Deus. E se nós temos entre os nossos amados, familiares, amigos, vizinhos e conhecidos de trabalho, pessoas afastadas de Ti, que o Senhor tenha misericórdia deles, que eles se arrependam e voltem para o seu caminho. Quem sabe, voltem para esta igreja, a Igreja Presbiteriana Central. Também te pedimos pelos nossos parentes, conhecidos, amigos que até hoje estão afastados da Tua palavra, não querem saber, não conhecem o Evangelho, andam alheios à verdade pelos bares, pela vida, destruídos e destruindo. Que o Senhor tenha misericórdia deles, Senhor Deus. Nós não sabemos quem são os seus eleitos, só o Senhor sabe, mas nós queremos a salvação de todos os homens, pois essa é a Tua vontade, que nenhum homem se perca e seja destruído. Esta é a Tua vontade revelada na Escritura, Senhor Deus. Nós sabemos que muitos serão aqueles que no dia do juízo só dobrarão o joelho diante de Ti, Senhor Deus, porque o Teu poder fará isso. Mas, Senhor, como é bom saber que nós já nos dobramos a Ti aqui, e estaremos sim de joelhos dobrados na Tua presença naquele grande dia, mas porque somos Teus e Te amamos. Queremos ver isso em nossos familiares, Senhor Deus. Queremos ver isso em nossas mães, em nossos pais, em nossos filhos e filhas, irmãos, irmãs, primos. Tenha misericórdia, Senhor Deus, dessas pessoas que não querem Te conhecer, mesmo nós insistindo e falando da Tua palavra, entregando a Tua Escritura. Mas sabemos, Senhor Deus, que não somos nós que convencemos do pecado, da justiça e do juízo, mas é Teu Espírito. Portanto, Senhor, tem misericórdia dessas vidas. Espalha Teu Evangelho nessa cidade, Senhor Deus. Que Volta Redonda seja mudada pelo ministério de igrejas sérias, como é a Igreja Presbiteriana Central de Volta Redonda, como é a Igreja Presbiteriana de Volta Redonda, a 207, como devem ser todas as igrejas presbiterianas dessa cidade e suas congregações. Que nós preguemos, Senhor Deus, o verdadeiro Evangelho, e que nós vivamos entre nós, Igreja do Senhor, Igreja Presbiteriana do Brasil, o amor que deve haver no corpo de Cristo, para que os outros vejam, o quanto o Senhor muda pessoas, situações, para que os outros vejam que o Evangelho é a luz que tira as pessoas das trevas. É o que eu lhe peço, junto com meus irmãos, humildemente, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, nesse momento teremos o pós-lúdio, façam suas orações. A seguir, eu voltarei aqui para passar algum aviso, se tiver algum aviso para passar, né? E também saudar os nossos visitantes.
Irmãos, gostaria de agradecer a presença da Simone, que está nos visitando. A Simone, ela está presente? Oi, Simone, seja bem-vinda aqui à igreja, né? Estamos aqui de portas abertas para você. Você é de alguma igreja? Você pertence a alguma igreja? Seja bem-vinda. Não, né? Mas volte mais vezes, né? Aguardamos você aqui de novo, nos dando esse privilégio de estarmos aqui, reunidos junto a você. O que precisar de nós, estamos à disposição.